Hora do nosso quadro Fala Mais Consumidor. O Insufilme é aquela película usada nos carros, né, que muita gente acaba optando aí para amenizar o calor ou até mesmo por uma questão de segurança. Então, se você usa no seu carro, fique atento, porque as regras em torno da película para os veículos mudaram. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o advogado do consumidor, Denis Farias. Denis, muito obrigada pela sua participação por aqui. Já começo aqui com a pergunta da Paula Brasil, do bairro da Pedreira. Ela gostaria de saber, né, para que você explicasse o que mudou, como é que era antes e como é que vai ficar a partir de agora. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Pará. Então, Amanda, nós tivemos pelo menos aí 3 grandes mudanças. Primeiro, é a questão da bolha. A bolha ela não pode mais existir naqueles ponto crítico de visão do condutor, como a dianteira, os para-brisas e os vidros dianteiros também. Outra coisa também, Amanda, que ficou aí terminantemente proibido foi o uso de películas espelhadas e opacas. Não pode mais, porque a ideia da nova lei é que haja melhor visibilidade para o condutor, para que evite esse acidente. O Eliezer, aqui do bairro da Guarambara, Eliezer Sampaio, ele pergunta como é que ele pode identificar se aquela película que ele vai colocar, ela está dentro da regra ou não, se existe algum selo, alguma coisa, né, que auxilia aí na compra para o consumidor. Interessante essa pergunta, mano, do Eliezer. Como é que você, o que orienta você a fazer, Eliezer? Quando você, para quem gosta de usar película, e você que gosta de usar película, Eliezer, quando você for no local e colocar, você tem que ter por escrito, né, algum documento que comprove que você está usando aquela película, foi colocada a película que atende aos padrões da lei, atende aos padrões da resolução do CONTRAN. Então, aquilo ali vai ser um respaldo para você, porque como é algo técnico, né, você não tem, às vezes muitas pessoas não têm uma noção exata se aquilo atende ou não à resolução, as porcentagens de transmissão de luz para o condutor. Então, você não tem muita noção. Então, peça um comprovante, né, onde fique registrado que você pagou por um serviço que atendeu ao que a lei determina. Aquilo vai ser o seu respaldo. Muitas perguntas hoje, Denis. Olha, o Joaquim Soares, da Terra Firme, ele quer saber quais as penalidades para quem usar a película fora do padrão. Quais são as penalidades? Caso a pessoa seja parada numa blitz, ela pode ter o veículo parado, ela pode ter uma multa, né, de natureza grave, e também ela pode ser obrigada a retirar a película no local mesmo aí, ou seja, o veículo ele é retido para regularização. Uma vez que o veículo é regularizado, ele tem que ser liberado. Uma pergunta interessante também é da Sandra Cardoso, do Icuí, Guajará. A dúvida dela é a seguinte: uma vez que ela vá no local para colocar a película e a película não é instalada de forma correta, nesse caso, enquanto consumidora, ela teria direito a uma reaplicação? Interessante aí a pergunta da Sandra. Sandra, bem interessante. Como eu falei anteriormente, quando você for colocar, você tem que ter um comprovante de que aquela película atende aos padrões da lei. Caso você seja parado numa blitz e for constatado que está fora dos padrões que a lei exige, você tenha um comprovante que você está agindo de boa fé, que você colocou na boa fé de que aquilo estava atendendo a legislação. Inclusive, Sandra, você tem direito não somente de ser levado em consideração a questão da boa fé, mas também de uma indenização pelo constrangimento de você ter sido parada na blitz. E também, além de ter direito também de ser recolocado novamente a película dentro dos padrões que você pagou por aquele serviço. A Sofia Santino, do Marizal, ela quer saber se essas novas regras valem também para carros blindados. A questão ali do tom, né, do grau de proteção da película, é a mesma coisa? Não, exatamente. Aí, nesse caso, aí, os carros blindados, eles têm uma regra específica. Essa normativa atual do CONTRAN, ela não serve para carro blindado. Por quê? O carro blindado ele tem toda uma especificidade, tem testes, então não se aplica para o carro blindado. Existe uma norma específica para os carros blindados.
E aí tem também aqui a questão dessa fiscalização. O Josué Costa, na Marambá, ele pergunta, uma vez que a película esteja, né, ali dentro, fora do padrão, ele é parado numa blitz ali. Durante essa abordagem, ele é obrigado a imediatamente retirar essa película? A princípio sim, porque ele tem duas opções. Ou ele tira no local, ou o carro é rebocado para levar para o que chama de curral e ser retirado lá. Se a pessoa se ela permitir que seja retirada no local, seja regularizada no local, após ser retirada a película que está irregular, o carro é liberado. Agora, se for para o curral, lá também vai pagar, além da multa, os custos do reboque. Então, é muito mais conveniente, sai muito mais barato regularizar no local da blitz. O Carlos Alberto, do Satélite, ele quer saber, um caso de infração, né, uma vez que ele tem ali o veículo retido, como é que ele faz para ter acesso novamente ao carro dele? Teria que procurar o Detran para ter essa liberação, retirar a película? Não, o que a legislação fala? O veículo deve ser retido somente para regularizar. Se a pessoa regulariza no local, o veículo tem que ser liberado, paga somente a multa. Agora, só se a pessoa se recusar a retirar a película no local, é que o carro tem que ir para o reboque, tem que ir para o curral. A gente está falando justamente, né, Denis, sobre essas mudanças que são para garantir aí uma maior visibilidade para o motorista e, claro, né, garantir um trânsito mais seguro, evitar acidentes. E uma dúvida da Thaís Amado, do bairro da Pedreira também, é se essas novas regras valem ali para o teto solar. Porque ela fala que no carro dela, o vidro, né, a película que ela usa no teto solar é mais escura. Nesse caso, ela pode ser penalizada, já que a gente não está falando ali de uma parte do carro que tem a ver com a visibilidade na hora de dirigir? Não, nesse caso ele não se aplica. Por quê? Como você falou, mano, a ideia da lei, a finalidade da lei é dar maior visibilidade para o condutor e garantir aí também uma certa segurança, né? Porque a película acaba servindo como ente de segurança. Como o local é o teto, onde não vai influenciar na visibilidade, na dirigibilidade do condutor, não se aplica essa regra aí, Amanda. O Marcos Paulo, do bairro do Guamá, ele pergunta o seguinte, uma vez que ele procure um local para colocar a película, ele pega a nota fiscal, coloca a película acreditando que é uma película autorizada, mas é parado na fiscalização e informado que está fora ali das regras. Como é que ele deve proceder, já que nesse caso ele se sentiria enganado ali, né, como um consumidor? Exatamente. Nesse caso aí, certamente vai ser levado em consideração essa questão que ele agiu de boa fé, ele pagou por um serviço e ele foi enganado. Isso vai ser levado em conta, apesar de que ele vai ter que regularizar no local. No entanto, como ele tem todo aí o comprovante, nota fiscal, que ele pagou por um serviço e levou outro, ele tem direito não somente, como houve aí um vício oculto, né? Ele tem direito não somente a ter o seu dinheiro de volta, ou se ele optar a recolocar de forma regular, como a lei determina, ele pode ter inclusive aí um direito de indenização, porque ele sofreu um constrangimento ao ser parado na blitz, ele foi constrangido e ali, caso ele foi enganado, caso ele se sinta constrangido na sua intimidade, ele tem direito sim a uma ação de indenização no judiciário. Então a gente conversou hoje, durante o nosso quadro Fala Mais Consumidor, com o Denis Farias. Denis, muito obrigada pela sua participação, por tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Então você já fica atento, porque as regras vão mudar para não ser parado durante uma fiscalização. Te agradeço e te espero aqui na semana que vem. Obrigado, conte sempre conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.